As carteiras digitais são um mecanismo fundamental para aprimorar a experiência dos clientes, que estão cada vez mais exigentes. Bom, mas e-wallets não é só para pagamento físico. Vamos listar como é possível fazer uso dessa estratégia de pagamento, dessas tecnologias, para beneficiar a experiência de compra. Para falar sobre o futuro das e-wallets e seus impactos no e-commerce, nós convidamos ele que possui mais de 20 anos de experiência na área de segurança da informação, tendo trabalhado em empresas como Caixa Econômica Federal e Gás Tecnologia. Senhoras e senhores, Rafael Costa, diretor de Planejamento e Estratégia de Mercado da LexisNexis. Boa tarde, Rafael, tudo bom? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar palestrando um pouco para vocês, falando. E vamos lá, né? Vamos falar hoje sobre esse tema que é bem interessante, que são as carteiras digitais. E para a gente poder entender um pouco mais esse contexto das carteiras digitais, como que elas vieram e o que elas representam hoje, principalmente para o e-commerce, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, voltar aí coisa de um ano, e entender um pouco de como é que a crise causada por essa pandemia do coronavírus mudou a maneira como as pessoas vivem, como elas se relacionam, como elas consomem. Mais que uma transformação na rotina da população, a Covid ela provocou impactos que são impactos de longo prazo no comportamento das pessoas. É um cenário muito desafiador e as empresas hoje enfrentam um desafio que é o quê? Entender essas mudanças e como se reposicionar para um mundo pós-pandemia. Desde o início da pandemia, os pagamentos com carteiras digitais, pagamentos peer-to-peer, eles aumentaram significativamente. E não é de hoje que essas carteiras, que são bem conhecidas assim, como e-wallets, elas têm chamado a atenção do mercado, principalmente aqui na América Latina. A gente tem visto startups, grandes empresas, sejam empresas do segmento de varejo, empresas, grandes bancos e outras de vários segmentos, têm apostado na tecnologia de e-wallets para expandir sua área de atuação e atingir um público cada vez maior, que é um público que muitas vezes ele carece de uma alternativa mais inclusiva do que o sistema bancário tradicional. E como é que a gente vê esses consumidores? O que a gente pode ver? Primeiro, né, que mesmo de uma maneira assim, imperceptível, toda essa pandemia causada pela Covid, ela acabou mudando como as pessoas vivem, interagem, né? Causou uma alteração na rotina dos consumidores. E forçou, basicamente, o que ela fez foi forçar tanto empresas quanto os consumidores a uma transformação digital. Diante desses cenários, é fundamental que as empresas, que os e-commerces, que os lojistas também se adaptem a essa nova realidade, para que eles possam se adaptar, possam posicionar todas as suas marcas para enfrentar esse desafio, seja na relação do distanciamento social, da transformação digital, entre os outros. A empresa tem que analisar qual é o seu público-alvo. E aqui, para ajudar, o que a gente pode observar? A gente pode categorizar os novos consumidores, os consumidores pós-pandemia, em 5 grandes grupos. Seriam os redutores, que são o quê? São os consumidores que reduziram o seu padrão de compra, seja por uma dificuldade relacionada à perda de emprego, à falta de acesso à tecnologia, enfim, a alguma situação externa que reduziu o seu poder de compra. Esses redutores, eles reduziram o padrão de compras. E hoje, no Brasil, aqui eu tenho até dados que eu estou trazendo para que nós possamos comparar com outros países da América Latina. No Brasil, nós tivemos 9% de redutores. Os mantenedores, eles não alteraram significativamente o seu padrão de compra. Por outro lado, nós temos aqui os adaptativos, que estão comprando um pouco mais, os disruptivos, que estão comprando significativamente mais, e a categoria que eu considero a mais importante aqui, que são os newbies, os entrantes, que eles efetuaram pela primeira vez algum tipo de transação online. E eles estão representando 3% do total dos consumidores de internet, tá certo? Isso
é bem importante, porque junto com essa digitalização, com o home office, a gente tem uma valorização da produção local, que ela deve ganhar força de compra. Durante a crise, a gente viu muitas pessoas que foram convidadas a apoiar a produção local, e isso deve se manter no pós-pandemia. A gente viu grandes empresas também buscando soluções para apoiar cadeias de pequenos e médios empreendedores. Então, isso provê oportunidade para as marcas, para as empresas entenderem melhor o seu perfil de usuários e como elas podem apoiar, suportar esses usuários, esses novos usuários, como elas podem interagir melhor com eles. Falando um pouco mais na categorização dos usuários, vamos entrar aqui um pouquinho no demográfico de como estão esses consumidores digitais no pós-pandemia, que isso também é um assunto bastante interessante. O que a gente pode ver? Em primeiro lugar, vamos separar aqui os consumidores. A gente pode fazer uma separação, a distinção entre sexo e idade. E o que a gente tem aqui? Grau de escolaridade. Se a gente olhar nos redutores, que foram os que mais sentiram os impactos da pandemia, a gente pode, e aqui a gente tem dados para inferir isso, a gente pode ver que no percentual acima dos 40 anos, a gente teve uma grande redução de pessoas que perderam o poder de compra, que perderam a capacidade de fazer compras online. Então, vocês podem ver na pirâmide o grupo de 35 a 44, de 45 a 54, é o grupo mais representativo desse segmento. E ele está, digamos assim, mais ou menos equilibrado em termos de gênero. Os mantenedores estão basicamente no mesmo patamar, então não há uma mudança muito significativa na faixa etária. Os adaptativos que estão comprando um pouco mais, também isso mostra um pouco a questão do poder aquisitivo. A gente vê que os jovens, eles participam menos dos adaptativos porque eles mantêm o seu padrão de compra e normalmente não são compras de grandes valores, são compras mais de dia a dia, de pequenos volumes. E os outros grupos, eles têm uma representatividade maior. E nisso a gente também tem um padrão de compras de ticket um pouco mais elevado. Agora aqui vem dois grupos bem interessantes. Tanto os disruptivos quanto os entrantes, os newbies. O que a gente pode ver é que são pessoas de maior, uma faixa etária mais elevada, tá certo? Normalmente acima dos 40 anos, e no caso dos entrantes, de idades mais elevadas ainda, e o que nós podemos ver é que é um grupo que tem uma alta taxa de escolaridade, então, e predominantemente feminino. O que isso quer dizer? O isolamento social ele acelerou todo o processo de transformação digital para as empresas e para os consumidores. Consumidores que não eram um grupo tradicional para o e-commerce passaram a comprar e a demandar mais serviços digitais, sejam serviços de delivery, serviços de compras, mercado e etc. Isso é muito importante a gente entender e contextualizar, porque isso muda a maneira como as empresas se relacionam com as pessoas e com os seus clientes, principalmente no pós-pandemia. E o que isso, toda essa contextualização, ela pode trazer? Bom, mais uma vez aqui, quais são os segmentos que a gente tem? Um olhar mais detalhado. O que a gente tem de percentual de compra? Em torno, antes da quarentena, o que a gente tinha era que uma pequena parcela desses entrantes faziam compras, tá certo? Entre 0 e 21. Depois da quarentena, eles ficaram em torno de 28%. E o que eles estão utilizando mais? Serviços de delivery, produtos para a casa, produtos alimentícios, ou seja, serviços de entrega de compras do mercado, seja de alimentos, seja de produtos de limpeza, de manutenção da casa, etc., foram bastante demandados. Pela primeira vez, tivemos pessoas utilizando serviços bancários online. Isso é muito importante porque traz uma inclusão digital muito forte, o crescimento após o pagamento do
popularmente chamado do Corona Voucher, do auxílio governamental para essas pessoas que primordialmente foi pago através de meios digitais, cartões virtuais que foram utilizados, pessoas que evitaram usar dinheiro físico e passaram a usar carteiras digitais, assinaram um serviço de streaming ou fizeram algum outro tipo de transação digital, seja um carro por aplicativo, por exemplo, tá certo? Então, esse é o padrão do que a gente vê dos newbies. E o que isso se traduz? O que a gente pode ver, então, sobre as carteiras digitais, que é basicamente o assunto? Com essa contextualização, o que a gente tem visto? Um grande espaço para as carteiras digitais poderem fazer parte do meio de pagamento preferencial das pessoas no mundo digital. Por quê? É um assunto, basicamente, que veio para ficar, tá certo? A gente tem, segundo a Associação Brasileira de Cartão de Crédito e Serviços, no ano de 2020, durante o primeiro trimestre do ano de 2020, foi movimentado somente em carteiras digitais 8,3 bilhões de reais, o que quer dizer um aumento de 330% em relação ao mesmo período de 2019. Tá certo? O avanço desses pagamentos, seja por aproximação, seja uma carteira digital para se utilizar no e-commerce, ele se dá exatamente devido à mudança de hábito dos consumidores em função da crise de coronavírus. E o que é a carteira digital? Ela basicamente é um ambiente seguro em que você coloca os seus dados bancários, dados de cartões de crédito ou de pagamento para poder transacionar a partir de um aplicativo, de um programa instalado no desktop, etc., para fazer suas transações sem que seja necessário inserir seus dados bancários. Ou seja, é um serviço 100% digital, eletrônico, que permite que os indivíduos façam transações seguras. E isso pode incluir compra de itens online, utilizando computadores, utilizando smartphone, seja num ponto de venda, enfim, de diversas formas, sempre vinculada a essa carteira. E o que a gente tem aqui, então? Como é que ela vem a funcionar? Para que se entenda melhor esse cenário de carteiras digitais, imagine assim, que um usuário pode, por exemplo, fazer uma aquisição de produtos pela internet sem precisar compartilhar nenhum dado bancário. Ou seja, não é necessário inserir dados bancários, dados de cartão de crédito, por exemplo, nem mesmo quando ele for ao shopping, quando ele for a um comércio, levar sua carteira física. Basta estar com o smartphone. E dependendo do tipo da carteira digital escolhida, as possibilidades são muito grandes. É possível fazer o pagamento de contas, fazer transferências, adicionar saldo, pagar boletos, pagar taxas de Detran, taxas governamentais, etc., de uma maneira segura e protegida, totalmente protegida por criptografia. Tá certo? E a gente pode ver que existem várias carteiras no mercado, que são carteiras que podem ser carteiras instaladas através de um app no smartphone do usuário, carteiras que são por aproximação, carteiras que podem ler QR Code, e tudo isso, o que isso implica no dia a dia? O primeiro é o seguinte, é a segurança. Ao não se inserir dados bancários, principalmente no comércio eletrônico, o que é importante? Uma redução do chargeback, porque é muito mais difícil se ter uma carteira digital clonada, uma carteira digital roubada, tá certo? Do que um cartão de crédito roubado ou clonado, porque a carteira digital, normalmente, ela necessita de dados criptográficos, dados biométricos para ser aberta e para que se possa transacionar, principalmente as carteiras que estão em apps, tá certo? Essa, para mim, no meu ponto de vista, é uma das maiores vantagens da utilização, da aceitação para os lojistas. É a possibilidade de uma redução no chargeback. E hoje, o que a gente vê? A gente vê uma forte tendência de crescimento. Por quê? Porque o que a gente tem? O brasileiro, nós somos pessoas que gostamos de tecnologia, gostamos de serviços novos e tudo. E estamos seguindo muito o exemplo da China. A China é um país se tornou um país extremamente digitalizado, pagamentos digitais são extremamente comuns,
e já em torno de 70% de todas as transações realizadas na China são transações eletrônicas. E como é que a gente está aqui no Brasil? Uma pesquisa no ano passado, coordenada pelo Banco de Compensações Internacionais, ou Bank for International Settlements, baseado na Suíça, mostrou que depois da Covid, o nível de adoção do e-commerce cresceu no mundo todo. E se a gente olhar para o Brasil, quais são as expectativas de utilização? Nós podemos ver que as carteiras eletrônicas, elas, em 2018, quase não eram utilizadas, a previsão é que se chegue a 10% de todas as transações em pontos de venda e que se chegue a quase 20% de todas as transações no e-commerce. Ou seja, vai ser um crescimento bem forte. Qual é o desafio? Hoje, a principal preferência dos usuários é pelo pagamento por boletos. Por quê? Isso são números pré-pandemia. E por que isso? Não se havia uma forte presença das carteiras digitais e nós tínhamos ainda a preferência de pessoas não bancarizadas em ir até uma agência lotérica com o boleto e efetuar esse pagamento. A expectativa é que no futuro, mesmo com o fim da pandemia, mais pessoas sigam comprando online. E cada vez mais a proliferação do número de carteiras digitais disponíveis, do número de possibilidades, vai fortalecer essa presença. Nós estamos vendo que cartões de débito, dinheiro e outros meios de pagamento vão entrar em decadência, tá certo? E o e-wallet é previsto ainda um crescimento forte para os próximos anos. Ok? Espero que tenha sido proveitoso. Eu quis passar uma visão bastante baseada aqui nos números, o que a gente tem no cenário. Espero que vocês tenham aproveitado e eu fico à disposição. Podem me procurar no LinkedIn, nas plataformas digitais. Eu tenho o maior prazer de bater um papo e continuar a nossa conversa. Okay? Muito obrigado pela oportunidade e um bom evento a todos. Obrigada, Rafael. Obrigada mesmo. Rafa, fica um pouquinho lá no chat, lá, por gentileza, que tem uma pergunta lá. A hora que você estava explicando dessa carteira, se você rolar o chat aí, vai ver que tem uma dúvida. Perdão, eu esqueci o nome da pessoa, mas ela está perguntando se essa carteira que você falou aqui na palestra, por exemplo, se é tipo o WeChat. Tá? Dá explica lá as diferenças lá, por gentileza. Tá bom? Eu vou passar, sim. Mas sim, é um dos exemplos. Tá bom? Obrigada, querido. Um abraço. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!